Ao vivo, fala aí, Disconnectors, tudo numa boa, Marcelo Scherer na área, hoje acompanhado do meu amigo Luiz Fernando Brode. É isso, Brode? Se tu diz... Se tu diz, né? Tu diz, tá dizendo. Então tá, galera, vamos começar mais uma live aqui do Redação Desconecta, que isso aqui depois vira um podcast nas plataformas de áudio streaming, né? Então quem não conseguiu acompanhar ou não consegue acompanhar, todas as terças, às 20 horas, nós estamos aqui ao vivo trazendo as notícias e trazendo sempre um ou dois temas mais aprofundados e mais relevantes. Hoje o nosso amigo Cássio não está conosco, semana que vem ele volta, né? Então vamos tocar eu e Luiz Fernando Brode por aqui. Brode, como é que tá em Pato Branco? Tá quente aí, não? A pair of two... influencers. Cara, Pato Branco tá bem quente, cara. Um calor assim que a gente nunca... Eu não lembro, assim, cara, de um calor tão intenso, assim, quanto esses últimos que vem fazendo, né? Até tá falando contigo antes no private aí. Agora, nesse momento, Pato Branco tá 26 graus, cara, mas aqui no estúdio deve estar uns 33, Tá louco, meu Deus do céu. Não, bom, mas né? eu tenho ali, ó. Olha lá, ó meu ar-condicionado ali, ó. Boa. Daí eu mexi aqui, o que acontece com a minha luzinha? Olha a minha luzinha, ó. Olha pra mim, ó. Ó. Isso é árvore de Natal, né, cara? Puro um pisca-pisca. Não, vamos mudar, não vamos falar antes, senão, né? Para quem não está vendo aí, o Brode tem uma luz ali que é colorida, que nem a minha que eu tenho aqui atrás, só que ele deixa mudando de cor ali, né? Então a galera que tá só ouvindo, pegando só o áudio aqui, né? Tava vendo outro dia. Olha aqui, será que eu achei o... Não, achei. Nick Cave, procurando... Cara. Eu tava procurando aqui... Perdão. Eu tava procurando aqui o meu disco do Nick Cave, que é um disco que eu mais gosto dele, até para não dar canelada no... Achei! Tá aqui, ó. Let Love In. Esse disco é muito massa, cara. Acho que é um dos melhores dele, né? Eu acho que cara, foi o que eu conheci ele através da MTV, né? Tinha um clipe bem famoso aqui. Aqui, ó. Mostrar pra galera. Quem não tá vendo, obviamente, está ouvindo aí. Esse aqui é um grande disco. E a gente tá iniciando o assunto por ele. Para lembrar que o mestre Nick Cave and the Bad Seeds, a sua banda de apoio, né? Não podemos esquecer, porque, cara, é um bandaço, né? Assim, musicalmente falando, né, cara? Os caras fazem uma cama muito linda para os vocais maravilhosos do Nick Cave. Tem disco novo, é isso, Brody? Tem disco novo, cara. O Nick Cave anunciou aí, na semana passada, né? Que ele e os Bad Seeds vão voltar aí agora. Disco novo pro dia 30 de agosto. Logo tá aí, cara. 30 de agosto é logo ali. Quando tu vê, tá ali. Wild God, o novo nome disco que vai ser lançado. E já tem até uma faixa... acho que tem uma faixa título, né, cara? Foi lançado como single. Também já tá disponível aí nas plataformas de streaming. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e o caralhada do 4. E é muito boa, cara. Recomendo aí, galera que gosta... de um som mais soturno, né? Essa é a pegada do Nick Cave, né? Uma sonoridade mais soturna. É um rock alternativo, mas ele é diferente do que a gente costuma colocar na caixinha do rock alternativo, né? Total. E cara, vai ser bem legal. Desculpa te interromper, só para fazer mais um adendo aqui, cara, o Nick Cave lançou uma música aí, aquela música famosa francesa lá, como é que é o nome, cara? Bonsoir, Levi. Não, cara, tá no site aqui, eu esqueci o nome. Ele fez uma versão, ficou muito legal, cara. Não é Nemequitepa, cara, tá no site aí, no Desconecta. Boa, sitezinho novo aí. Olha aí, ó. Boa noite, João Cláudio. Ó, o Nick Cave, ele falou que o Nick Cave morou em São Paulo nos anos... Verdade, cara. 90, não lembrava mais, cara. Mas eu me lembro de ter rolado esse papo aí. Como isso é uma época meio pré-internet, até tinha internet, né? Mas não era uma coisa que é hoje, né? A gente acabou perdendo um pouco, assim, dessa lembrança aí, né, cara? O Brody, antes da gente avançar nas notícias, eu tava me esquecendo de fazer o tema principal de hoje, de falar do tema principal de hoje, que este tema aí, né, já tá, a galera que tá vendo pelo YouTube já viu o título do vídeo aqui, né? A gente vai ser cancelado hoje, cara. Hoje vamos ser cancelados. Se tivesse piscina aqui, Scherer, não sei se tá acompanhando, mas você vai entender a referência.
Mas se tivesse piscina aqui, as nossas roupas iam ser jogadas todas na piscina hoje. Boa. E é o seguinte, cara, hoje o tema é realmente, como é que a gente pode dizer, né? É um tema... Não sei, não é polêmico, cara, mas é um polêmico, tema... é polêmico. Obrigado. Um tema super polêmico, tema principal. Instigador também, né? Instigador também, né? Deixa eu pensar, gente. Vamos falar o tema então, né? O pessoal já viu aí pela live, né? Basicamente é o metal ainda precisa de Bruce Dickinson e Judas Priest. Hashtag away. Esse tema, espere que a gente vai falar sobre esse tema no decorrer aí da live, né? Não vai ser agora, a gente vai passar para essas partes de notícias mais curtinhas, um bate-bola aqui, e depois a gente dá uma mergulhada sobre este tema. Não fique brabo conosco, né? A gente vai... Tem coisas boas para se falar, né? Não é só porque o título é um bait, né? Que a gente... clickbait, que a gente vai falar mal dos caras. Mas não fique triste, tá? Se você é fã também, né? A gente fez esse título aí só para realmente, cara, para dar uma instigada e, tipo, como você falou, clickbait, para fazer a chamar a galera. Lógico, a gente vai ter nosso ponto de vista, se sim ou se não, mas, bom, até o final você fica aí que você vai saber. Beleza, então. O que temos mais de notícia aí? Cara, na outra semana, ou da segunda semana, nós falamos sobre o Paramore, né? Paramore. A gente vem falando sobre Paramore meio direto aqui no Desconecta, porque o ano passado, assim, ele figurou aí como um dos melhores discos de 2023, e a gente foi descobrir ele muito tardio, né, Marcelo? A gente torceu um pouco o nariz para ele, porque o Paramore tem aquela coisa mais... ser um pouco mais... Não sei se é emo, mas é um metal punk, né? Não sei como denominar, enfim. Mas o disco do ano passado é um disco muito bom, cara. E eles fizeram aí uma participação num tributo ao Talking Heads, onde eles tocam aí Psycho Killer, né? Acho que é Psycho Killer. E agora o David Byrne, cara, para retribuir não sei se o favor ou retribuir a gentileza, vamos dizer assim, né? Ele vai gravar um cover de Hard Times do Paramore para o Record Store Day, cara, que vai sair em vinil de 12 polegadas. E é pop punk mesmo que você falou, né? Que vai... o que mais eles falam aqui, cara? E esse ano também, sei lá, cara, falando sobre o próprio Talking Heads, esse ano aí comemora os 40 anos aí daquele filme, né? O Stop Making Sense. E, cara... Eu gostaria muito, assim, não sei você, mas eu gostaria muito que tivesse um dia como é que se possa traduzir isso aqui, cara? Record Store Day, um dia de vendas de disco, alguma coisa assim, né? No Brasil, para comprar vários discos de 12 polegadas. Lá nos Estados Unidos todo ano tem isso, cara, e é sensacional, né? Coisas assim, exclusivas, né? Que saem exclusivas para essa. Perfeito. Né? Para a galera que não conhece muito, o Record Store Day é um evento que acontece há uns 18 anos já e é para celebrar as lojas independentes de discos, né? Então, assim, e não só nos Estados Unidos, mas em todo mundo aí, cara, Austrália, Canadá, Inglaterra, né? Tipo assim, Europa bem... acontece em vários países também, né? E eles celebram aí as lojas independentes e fazem edições muito legais. Eu tenho umas 2 ou 3 aqui em casa, um Nevermore, e eu acho que um Black Sabbath que eu tenho aqui do Record Store Day. Então, assim, ele acontece meio que 2 vezes por ano, dividido em 2. Uma agora em abril, se não me engano, e outra lá na Black Friday. Então, assim, são 2 datas, onde, como tu mesmo falou aí, Brody, eles relançam algumas coisas, fazem discos exclusivos, então tem toda uma jogada mercadológica bacana, assim, né? Que tu consegue aquele prazer de comprar um disco, de ir na loja, né? Inclusive é legal, cara, acompanhar, porque no dia mesmo tu vê várias lojas e os caras publicam no Instagram das lojas as filas, assim, então a galera chega cedinho, 5 da manhã já tem fila, galera esperando. Rola aquela nostalgia ali, né? Total. Anos 90, 80, né? Muito legal, assim, para quem, obviamente, quem é apaixonado por disco. Eu só queria fazer uma correção aqui, só pra gente não dar a informação incorreta, Brody, sobre o Paramore, tá? O Paramore tá lançando a música, e o hit, obviamente, é o Burning Down the House, do Talking Heads. É um tributo que está saindo, né, agora. Foi divulgado recentemente, a gente tem lá no desconecta.com.br, vocês podem passar por lá, tá passando aqui o endereço aqui embaixo para vocês, aí, ó, cadê aqui, desconecta.com.br. A gente fala sobre esse tributo. O Paramore foi a primeira banda a apresentar
como o Brody bem disse, cara, o último álbum do Paramore está realmente muito diferente. A molecada cresceu, né? Então, assim, obviamente que isso se deve à maturidade dos integrantes, né? Então o disco está muito mais consistente, tá menos pop punk, menos emo, tá com uma pegada mais rock. Obviamente ainda tem o flerte com pop, que é o forte da banda, né? Então, assim, querer que os caras deixem de ser pop aí já é querer demais. Mas as construções, harmonias das músicas estão realmente sensacionais, eu recomendo. E a gente chegou tarde nessa bola mesmo, Brod. Tu levantou muito bem isso, né? A gente acabou ouvindo esse ano, né, cara? Cara, é que o ano passado, eu não sei o que aconteceu, acho que isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com a maioria dos colecionadores, assim, quem tem canal de vídeo também, quem acompanha, a gente acabou, vou falar por mim, cara, eu acabei não acompanhando tantos lançamentos. Sim. Acabei deixando para ouvir depois e tal, e acabei não ouvindo. Esse ano eu já fiz diferente, né, cara? Tanto que tem uma lista, assim, tem uma planilha onde eu vou colocando e vou ouvindo, se eu ouço, se eu gosto, ouço de novo, se eu não gosto, vou deixando para trás, enfim. Então, para quê, cara? Para chegar no final do ano, para fazer a listagem dos melhores do ano, talvez não dos melhores do ano, assim, mas aqueles melhores que eu ouvi, entendeu? Que te agradou, né? Me agradou, exatamente. O ano passado eu peguei, a lista foi meio mais do mesmo, assim, sabe? Sim. Mas enfim, cara, e o Paramore ficou de fora, cara, engraçado. Ficou de fora. Isso eu ouvi, cara. Eu não ouvi também não, eu também não tinha ouvido. Isso que fizeram a propaganda lá no grupo do Minha Vida em Vinil, né? Mas eu não dei muita moral, assim, cara, e eu tive que morder a língua. É bom quando acontece isso, cara, eu gosto quando eu mordo a língua, porque daí dá uma puxada de orelha em mim mesmo, assim. Não, é muito legal, cara, é muito legal. E a gente também tem o Radar Desconecta, né? Vale lembrar aí que todas as sextas-feiras no site, a escolha da redação aí, eu, o Brody, o Cássio e o Vitor, a gente faz uma pré-seleção ali de coisas interessantes, que a gente, obviamente que é uma audição meio rápida, assim, né? Porque a gente coloca até meio-dia esse Radar Desconecta, mas ou a gente conseguiu ouvir com um pouco mais de profundidade um disco, ou a gente acaba numa pincelada, mas a gente não deixa de colocar porque realmente são pelo menos alguns nomes importantes, outros novos nomes, como tantos a gente já colocou, e outras curiosidades também, né? Porque a gente acaba ficando muito bitolado no heavy metal, no rock e coisas do tipo, que a gente acaba não expandindo aí o conhecimento para as outras bandas. Tá sem áudio, Brody. Aí. Eu fui tossir antes e daí eu desliguei, desculpa. Boa, tranquilo. Isso é uma coisa importante que também eu tenho feito, acho que todo mundo aqui do Desconecta tem feito, cara, não ficar preso a só uma rotulagem, né? Porque eu gosto, por exemplo, de Iron Maiden, de Beatles, eu só vou ouvir genéricos, isso aí. Não é isso não, né, cara? Tenho procurado ouvir, tanto que eu acho que sei lá, cara, mas quando as nossas conversas a gente vem trazendo, eu coloco cada coisa ali no meio, cara, que é impressionante, né? Então, sexta-feira passada, retrasada, coloquei o disco do Duct Tape, né, cara, com Echo Drum, que disco massa, entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar rotulado, né? Não pode ser tão trueza, assim, tão old school, sabe? A gente tem que ter um pouco mais de cabeça aberta. E aí, essa é a nossa função com o Radar Desconecta, trazer realmente, obviamente, né, cara, vai ter o filão ali, vai ter o Judas Priest, vai ter o Bruce Dickinson, enfim, que seja, né? Mas vai ter muita coisa nova e é legal você ficar por dentro, vai rolar muita coisa ainda. Bom, cara, hoje é 12 de março, até chegar em dezembro vai rolar muita água ainda. Muita pedra vai rolar. Tem muita banda boa aí para lançar disco, né, cara? Tem muita coisa. O próprio Nick Cave aí, que a gente acabou de falar, né, que com certeza vai ser um baita disco. Essa semana, acho que dia 15, agora, sexta-feira, tem a volta do Black Crowes, né? Depois de quantos anos? Eu não sei se vai falar nisso em uma notícia aí, não. Cara, a gente não falou sobre isso, na verdade. Então vamos falar aqui, só por falar, né? Só para deixar a galera ligada, né? Pode falar. Tem o Black Crowes, que lançou recentemente 2 singles, né? Um, inclusive, saiu agora o videoclipe semana passada. Cara, tá sensacional. Os irmãos estão matando a pau, assim, a gente sente que eles estão com vontade de fazer um som, né? Não é aquele troço assim, obviamente que a grana, né? Ninguém aqui é abobado, retardado para não saber que o dinheiro tem que pagar as contas, né? Os boletos cheios, mas tu percebe que eles estão numa conexão que eles não estavam aí durante alguns anos, né? Inclusive fizeram projetos separados, né? Bandas separadas, e agora eles voltaram com tudo e tá muito legal, recuperando aquela sonoridade que replicava os anos 70, mas com uma roupagem noventista, né? Isso. E eu acho que agora eles conseguiram trazer para uma roupagem atual também, né? Assim, não descaracterizaram o som deles, mas utilizaram a tecnologia, as timbragens, né? Os efeitos para os 2024. Aí, né?
Principalmente som de guitarras e bateria, né? Bateria tá espetacular, cara. O som da batera tá muito bom. Então é isso, cara. O Black Crowes, a gente vai ter aí. Eu não lembro se vai ser a semana, eu acho, se não estou enganado, para a semana que vem já sai o novo do Jesus e Mary Jane, cara. Então, quer dizer, tem muita coisa para se lançar, tem muita coisa para ser ouvida. Obviamente, algumas coisas ficam de fora, até porque a gente não vai flodar o nosso radar, né, cara? A gente coloca ali 5, 6, e é interessante, porque daí você também tem a sua opinião, inclusive você pode comentar lá no post, cara, você pode comentar no Instagram, você pode comentar onde você quiser. Ah, saiu tal disco, se a gente não conhece, a gente vai ouvir, de repente pode fazer uma resenha e tal, né, cara? Então é interessantíssimo isso. Falando em Jesus and Mary Chain, já vazou o disco, né? Então a galera que quer receber em primeira mão, entra aí no grupo do WhatsApp da Desconecta, abre.ai/desconecta, tu vai ser jogado direto lá pro WhatsApp, é só se inscrever lá, então a galera que não tá inscrito, se inscreva por lá. Vale lembrar, né, cara, porque tem muita gente que entra e sai correndo, né, assim, acha que vai ter um bate-papo lá não tem bate-papo, é um grupo de transmissão onde a gente coloca as notícias que saem no site desconecta.com.br, a gente publica os vídeos aqui dos nossos canais, né, do Minha Vida em Vinil, do Desconecta, do Na Ponta da Agulha do Cássio, inclusive até vocês não têm botado, me mandem os vídeos aí que eu publico por lá. Mas, aliás, eu ponho vocês de administrador, é muito mais fácil. Né? Vai falar. E também a gente coloca, né, para quem é colecionador, gosta de ter a mídia física em casa, a gente coloca as promoções da Amazon, inclusive esta semana está animal, muitas promoções aí, semana do consumidor, mês do consumidor, né? Não me lembro qual é o nome. Mês do consumidor. Então tem muita promoção rolando, a gente já está divulgando por lá os discos, principalmente vinil, né, que é uma coisa normalmente que sai 200 e pouco, a gente tem encontrado ótimos álbuns aí por 150, 130 reais. Então vale muito a pena aí, galera que quer pegar essas barbadas, entra aí, abre.ai/desconecta para entrar no grupo da Desconecta. Próxima notícia, Brody. Próxima notícia, cara. Você sabe que quando eu comecei a ouvir música, assim, cara, lá no começo, final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, né, cara, já entregando a idade, enfim, já era um adolescente, tinha idade do Arthur aí, cara. Arthur vai fazer 10 anos, antes, um pouquinho antes eu já comecei a ouvir música aí. E quando eu tava na escola, assim, cara, a gente tinha, sei lá, jogando futebol e tal, eu gostava de participar, mas eu gostava mais de ouvir música. E a galera tinha os CDs, assim, e tal, e uma das bandas que sempre me chamou a atenção naquela época foi o Ministry, né, cara? Eles são, assim, um dos pioneiros aí do metal industrial, né, Ministry. E não sei se o pessoal de casa aí sabe, né, cara, mas o Al Jorgensen, né, uns anos atrás, ele teve um dedo amputado, né? Ele tem um dos dedos, acho que é o dedão, não sei, dedão esquerdo ou direito, então foi amputado. E ele guarda esse dedo aí como se fosse um troféu, sabe? E o Dave Navarro, cara, ele diz aí na matéria que o Dave Navarro, guitarrista que já tocou no Jane's Addiction e também no Red Hot Chili Peppers, já chegou a oferecer 20 mil dólares pelo dedo amputado, cara. É impressionante uma coisa dessa. Quem vai querer comprar um dedo do cara, velho? E o cara falou, não, beleza, mas eu não quero vender. Pior ainda, né? Não quero vender. Mas eu te compro, não, mas não quero vender. Tá, então toma 20 mil aí, não vou vender. É foda, né, cara? Cara, tu sabe que eu não sabia que ele tinha o dedo amputado, cara. Eu não tava ligado nisso, meu. E confesso que eu ouço Ministry desde... como é que é o nome daquele disco? É um disco ao vivo que tem lá nos anos 90, até não vai estar aqui para eu pegar, mas é um disco que eu comprei em CD ao vivo, e é uma das bandas que eu mais curti, assim, desse clima legal, industrial, e eles são anteriores a isso, né, cara? Eles são anos 80 e começaram com uma base eletrônica, depois que eles inseriram guitarras, noise, né, o peso do metal, assim, em cima. Mas inicialmente eles eram um noise eletrônico, assim, né? Uhum. E é bom também, só para refrescar a memória do pessoal em casa, que eles já lançaram um disco novo agora em 2024, né, cara, chamado Hopium for the Masses. E, cara, quem conhece a história aí do Al Jorgensen sabe que ele era muito porra louca, né, cara? Ele, cara, é viciadaço em droga. Total. Ele era muito sórdido, assim, cara. Ele ia... Quem assistiu aquele filme lá, cara, o... Transpointing, ele era aquilo ali, cara. Daquele jeito, junk total, assim, né? Mas ele relembrou, assim, até ele fala nessa entrevista do The Guardian aí, cara, promovendo esse disco, né?
ele relembra um momento em que pisou acidentalmente aí numa agulha hipodérmica. Ah, tá, o dedo não é da mão, o dedo do pé, cara. Tá, beleza. Ah, por É uma isso, agulha então, hipodérmica e teve que amputar o dedo depois que ficou gangrenado. Cara. caralho. Então, você imagina o grau de loucura, né? É que, na verdade, os caras, assim, quando a gente fala loucura, a gente não tá falando, assim, de cocaína, de maconha, né, cara? Tá falando de heroína suja mesmo, né, cara? Heroína é foda, cara. Não, e a heroína é responsável também por gangrenar, né? E total, bom, Porque tá o cara... aí o Kurt Cobain que não deixa... O Lane também, do Alice in Chains, né? Os caras perdeu o dedo, perdeu o dente, né? Perdeu tudo. A heroína não é fácil, né, cara? O troço é sinistro. Mas eu acho que ele tá meio recuperado, assim, né? Não sei se total, né? Mas eu acho que da heroína, acho que ele não tá mais. Tanto é que ele tá fazendo show, tá lançando disco. Cara, eu acho que dos últimos 6 anos, acho que esse é o 2º ou 3º álbum que ele lança aí, cara, com o Ministry. Ah, mas então... imagina, né? O cérebro tá fritado, né? Igual o amigo tá. Você, quando deu uma entrevista pra mim, fritadaça. Melhor não, né? Melhor não, deixa aqui. Vamos dar uma boa noite aqui, pessoal. Maria Conceição da Silva Pistelli, muito boa noite. Boa noite, Maria. O Cássio, que tá só na vida boa aí, ó. Boa noite, gurizada. Ele mesmo falou aqui que é um dos que torcia o nariz pro Paramore, mas esse último surpreendeu positivamente. Realmente, cara, a banda tá muito diferente aí do que era. O que temos mais aí, Brody? Temos uma outra banda que é mais ou menos a mesma época aí do Ministry, cara. NoFX, né? NoFX é uma banda de punk rock, assim, cara, eu nem sei quando que eles surgiram, sei que eles são velhos pra caramba, eles têm muito disco, é uma banda que é bem conceituada no meio, assim, né, cara? NoFX, que a gente chama de punk, mas eles são os precursores do hardcore, crossover, essas coisas aí, né? E eles acabaram de lançar um clipe novo para um EP que eles estão lançando, né? Onde eles estão usando o Mickey Mouse, cara, o Mickey Mouse Vintage, né? Que agora caiu em domínio público, então não é mais da Disney, então todo mundo pode usar, né, cara? E junto também, eles estão anunciando aí uma tour de despedida, cara, que é o que tudo indica, a banda vai entrar no hiato, assim, sei lá, se para sempre ou 5 anos igual Sepultura. Não, Sepultura não, igual o Slayer. O Kiss também, Slayer, né, cara? Você acabou não, 5 vezes. Mas eu acho que é diferente, cara. O tipo, né, assim, as bandas punks, cara, normalmente elas têm uma palavra e elas vão até o final, assim, né? E, cara, o NoFX é uma banda que estourou muito nos anos 90. Eu me lembro que eu era moleque, eles são precursores aí do hardcore, que aqui no Brasil a gente chama de hardcore californiano, né? Mas por lá eles chamam de hardcore melódico. Que é essa mistura aí de muita melodia, né, e a batera hardcore, mas eu acho que eles ainda são um pouco mais punk. Fizeram ótimos álbuns nos anos 90, cara, sensacionais, vale a pena ouvir todos eles. Eles têm uma mistura muito legal, cara, que o The Clash fazia, né, a parada do misturar o ska, né, então tem muita coisa de ska junto, né, porque aquelas guitarrinhas rapidinhas, né, e os sopros, assim. Puta, é demais, cara, é sensacional, é som de festa, né, é um punk festivo, assim, né, cara. Isso. É uma coisa pra cima, assim. Dançar, se divertir, né? Dançar, que eu digo assim, é você fazer a roda de mosh pit e tá aí no meio, né, cara? Mas isso. Pra extravasar. Isso, pronto, essa é a palavra. Inclusive, cara, eu até recomendo, eu vou catar aqui, ó, no YouTube, tem um documentário que eles fizeram Bote na tela daí. Eu vou procurar aqui, peraí. Deixa eu ver, acabei não me preparando aqui, né? Devia ter feito isso antes. Quem sabe faz ao vivo. Pois é, mas acho que dessa vez não vai rolar, né? Pessoal do Spotify aí, a gente teve um problema técnico, vai. Cara, é Punk in Drublic Festival, acho que é o nome do disco clássico, que tem várias músicas conhecidas deles, né? Punk is Drublic, acho que é isso. É um saco quando o cara quer procurar e não acha, né? É sempre assim, né? É sempre assim. Punk's Drublic Festival. Aqui, vou botar aqui. Só vou tirar o áudio aqui para, né, não ficar. Cara, esses dias eu tava fazendo uma live aqui e casualmente estava botando o Paramore, né? Assim, falando do disco novo e dessa parada aí que teve com o David Byrne. Com David Byrne, E, cara, o YouTube me deu uma engatada, nem foi pelo áudio, foi pelo vídeo. Você tá brincando, cara. Tem que cuidar, o algoritmo tá bem maluco, né, cara? Eles são... Aqui, ó. Esse é um documentário bem legal, que se chama Punk in Drublic, que é o nome do clássico álbum
deles, e esse aí é o Mike, Big Mike, eu acho que é o nome Big do cara, Mike. vocalista. Fat Mike. Big Mike ou Fat Mike? Fat Mike. Esse aqui, né, é o principal, o cara se veste aí com roupa de mulher nos shows e tal. Enfim, os caras são muito loucos. E esse festival, cara, começou como uma parceria da banda com as cervejarias locais lá. E aí, daqui a pouco, se espalhou por todo o país o festival, tá ligado? Então, assim, e era só banda clássica, punk, hardcore, Bad Religion, Pennywise, essas bandas aí clássicas da época, assim, né? Então, é muito a fuder, assim, esse festival, vale a pena ver 1 hora e pouco de documentário. Depois ele acabou falando uma bobagem ali ao vivo, tinha acontecido algum tiroteio em algum dos estados, nos Estados Unidos, e ele falou uma merda ao vivo, assim, e deram uma cancelada nele, eles saíram do festival, ficaram 2 anos sem tocar nos Estados Unidos, deram uma sumida do mapa, fizeram shows pela Europa, e depois voltaram quando voltaram para tocar no festival, já tinha mudado o nome do festival também, né? Já não tinha mais referência à banda. Então, enfim, cara, mas vale a pena aí no NoFX se despedindo, infelizmente, né, para os fãs, né, de punk rock e hardcore aí, estão saindo, né, meu velho? Faz parte, né, cara? Os caras vão envelhecendo, né? Normal, né, cara? Tem uns que não conseguem envelhecer, né, Brody? É verdade. Bora lá. Mas já que tu falou, a gente falou e citou Sepultura, né, cara? Essa semana aí, então, inclusive foi uma pauta de um vídeo seu, né? Que você também acabou fazendo um vídeo no seu canal e, inclusive, tá aqui no Desconecta, né, cara? A matéria com o vídeo no final, onde o Slipknot soltou aí, cara. Não sei se tu quiser procurar aí, Marcelo, até vou mandar para você aqui, ó. Tcharam, Shatter, cadê? Shatter, aqui, ó. Aí tu pode colocar no ar aí. Enquanto a gente fala. Acontece, cara, que o Slipknot postou uma foto de uma baqueta quebrada. Onde estava escrito assim, rehearsal, né? Rehearsal quer dizer ensaio, ou, sei lá, ensaiando, né? E aí a galera começou... Porque, cara, tem todo esse murmurinho que o Eloy Casagrande, ele saiu aí da Sepultura, essa aí, ó. Saiu da Sepultura para assumir as baquetas do Slipknot, né, cara? E aí tá aí a foto, então, vocês estão vendo na tela a foto da baqueta quebrada, e no vídeo você também mostra aí, cara, porque é uma marca de baquetas que o Eloy Casagrande endorse, né? E até você fala sobre ela, sobre a gramatura, não sei se é gramatura ou... 5B, sei lá, eu também não entendo muito de bateria. Não entendo muito de bateria porque eu sou baixista, enfim. Não entendo de bateria porque eu não toco nada. Mas enfim, cara, ficou essa pergunta no ar aí, até acho que foi um desafio que nós fizemos, né, entre nós, que eu acho que a gente achou que até a terça-feira, hoje, no caso, conhecido como hoje, já estaria cravado que já teria esse anúncio, né? Mas até agora não. Só que daí, cara, eu também fui fazer uma zoeira no nosso grupo, né? Porque o Aquiles Priester também usa essa baqueta. E eu falei assim, eu não quero jogar água no chope de vocês, mas ó, coloquei a foto aqui. Cara, essa é uma baqueta bem utilizada, é a ProMark o nome da baqueta. E esse modelo dele é bem utilizado, é tipo um modelo clássico deles lá, que eles têm nos Estados Unidos, eu acho que é Houston, onde fica a fábrica, se não me engano. Então, assim, cara, óbvio que nós brasileiros estamos torcendo para que seja, quer dizer, alguns, né, estão torcendo para que seja o Eloy, né? Muitos outros verdade. Não. Mas, cara, pode ser qualquer um também, né? Se tu for pensar por esse lado, porque é uma fábrica grande, é uma marca grande, entendeu? Sim. Cara, eu ainda assim, só se eu estiver muito enganado, assim, mas eu acho que vai ser o Eloy Casagrande, porque ele já tinha gravado naquele Drumeo, né? E no próprio canal dele já tinha gravado algumas faixas de bateria aí tocando Slipknot, né? Uma foto que rolou hoje também nos bastidores aí, tem uma foto, até você fez a brincadeira, olha no reflexo ali e tal, não sei o que, né, cara? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Mas, enfim, cara, não parece ser um show que ele tava tocando com Sepultura, enfim, parece ser mesmo uma sala de ensaio. O comentário é muito grande, né, cara? Eu só acredito a partir do momento que tá tudo ok, né, cara? Mas eu acho que vai ser difícil, assim, não cravar que vai ser o Eloy Casagrande. Cara, se não acontecer isso, eu acho que vai ser tão grande, cara, uma decepção tão grande para todo mundo. Porque, cara, juro para você, eu tô louco.
tô assim muito ansioso para ver, cara. Eu queria muito ver o Eloy tocando com a máscara do Fofão no Slipknot, cara. Isso é muito massa, né? Tá rolando um abaixo-assinado na internet pra ele tocar com a máscara do Fofão. Mas poderia ser, né, cara? Tem aquela. Poderia ser uma máscara do Fofão estilizada, né? Estilo Chuck, assim, né? O boneco assassino, né? Pô, cortado, os traços meio. Mas ia ser legal. Imagina ele tocar a carreta furacão no meio do show, cara. É massa, né? Tá louco, cara. Muito divertido, né, cara? Mas, cara, tem tudo para ser, né? Mas, enfim, como eu comentei também, né? É uma marca top, conhecida por utilizada, com vários bateristas que são endorsement dela, então vai saber, né? Temos mais algumas ou vamos para a principal aí? Temos mais 2 matérias, cara. Então vamos lá. Vamos que o Festival João Rock, cara, esse festival é muito legal, um festival que acontece lá em Ribeirão Preto, né? Ele já anunciou, cara, o line-up aí com mais de 30 atrações, né? E ainda vai, estilo assim, Rock in Rio, sabe? Uhum. Só que é uma coisa mais do underground. Assim, claro, você vai ver ali, por exemplo, o Marcelo D2, vai ter Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM. Aí você vai ter nomes como Lu Santos, tem Mato Grosso, Djavan, cara, 14 bis, Novos Baianos, com Pepeu e Baby do Brasil e Paulinho, entendeu? Então vai ser tem bastante coisa. E aí tem também as pessoas, vai ser esse festival um especial, um palco voltado para o protagonismo feminino, né? Onde vai ter Duda Beat, Marina Lima, vai ter Maria Gadu, Negra Lee, cara, bem eclético para todos os gostos. A partir do dia 8 de junho, né, esse festival vai estar lá. Os ingressos já estão à venda para quem quiser estar passando aí por Ribeirão Preto, e quem é de região aí de Jundiaí, Ribeirão Preto, Campinas, Valinhos, essa região toda aí, São Paulo, né? Os valores também já foram anunciados, né? E varia de 220 a 980. Não tá caro, cara, para o festival. Aí vai do gosto, né? Se a pessoa quiser assistir, mas é legal, assim, divulgar, porque, cara, para quem às vezes acha que não tem mais festival, não tem mais música, cara, Tem para todos os gostos, né? Aqui no sul a gente tem o Planeta Atlântida, que eu acho que pega um pouco essa linha do João aí, do João Rock, trazendo artistas nacionais, muitas bandas locais mesmo, que é o que fez o Planeta Atlântida aqui. E a gente tem agora, cara, um festival que aconteceu o ano passado, que eu acho que acontece em São Paulo e acontece aqui em Porto Alegre também, que é o Turá. E esse Turá, cara, tem vários artistas da nova safra da MPB/rock. Legal, cara. MPB, rock talvez seja demais, mas da MPB, assim, né? Muitos do que tu citou aí tocarão aqui, e eu acho que é mais ou menos na mesma época que vai rolar o João Rock, viu? Se não me engano é isso. Legal. A gente pode trazer na semana que vem aí mais informações pesquisar sobre um pouco mais. Para finalizar o nosso giro de news, né, cara? Se você quiser acompanhar mais aí news, acesse desconecta.com.br, são news diárias. Além das news, você vai ter histórias, vai ter resenhas de filmes, de séries, de discos. Cara, tem uma coluna nova que vai pintar por aí daqui uns dias, que é só com obscuridades aí do rock, cara, bem massa. Então, quer dizer, a gente tem para todos os gostos também, né? Mas muita news, cara. A gente também recebe, né, Marcelo? É importante falar aí pro pessoal que a gente recebe bastante matéria de assessores, né? Então a gente tem uma assessoria de imprensa aí, a gente tem muita banda que tá fazendo show, a gente já consegue colocar no site por conta disso aí, né, cara? Então é um trabalho que a gente faz aí, ainda é de formiguinha, né? Mas os estagiários trabalham bastante, cara. Eles têm dado bastante. Demais, cara. Os estagiários são os que mais trabalham, né, cara? Cara, é de formiguinha, mas tá crescendo muito, viu? Casualmente, esse mês, a gente nem terminou o mês, a gente já bateu o mês passado, que foi em fevereiro, que foi muito bom. Olha aí. Então, hoje, dia 15, nem dia 15 a gente já bateu nos números de acesso. Então, estamos ganhando força aí devagar e sempre, né? Como é o nosso objetivo, né? Nunca foi sair querendo ser os maiores, e sim construir uma jornada, porque isso é divertido também, né? Demais, cara. E o planejamento nosso é bem legal, é bem pé no chão, mas é bem agressivo. É só isso que eu tenho para te dizer. É isso aí. Para terminar, então, esse nosso giro de news aí, cara, o Victor trouxe uma matéria aí no dia 6 de março aí, sobre os Doobie Brothers, cara. Tem um disco do Doobie Brothers que está completando 50 anos agora, cara. Acho que é 50 ou 40, eu não lembro. Eu sei porque eu falei num vídeo meu que tá por aí. Acho que são 5 discos que completaram 50 anos. Cara, depois eu trago, você coloca no grupo lá do Desconecta. E eles voltaram, cara, após 40 anos o Doobie Brothers, então volta a gravar com o Michael McDonald, cara. Michael McDonald,
que foi aí, acho que é o tecladista da banda e era um dos vocalistas, né? Tinha saído e tal, e agora voltou e estão gravando um disco novo aí, cara. A notícia foi dada no Facebook da banda pelo Pat Simmons, que é o guitarrista da banda. Ele saiu em 82, cara, olha só. Ele, que mais que fala aqui, cara? Não tem muito mais detalhes sobre o lançamento, apenas uma música que eles gravaram, mas logo vai chegar um disco novo aí. Vamos ver, né, cara? Que é uma banda bem legal, viu? Banda bem bacana mesmo, se ouvir. Galera, o que é, cara? É um rock, um country rock? Não chega a ser um country rock, né, cara? Mas eles ficam na linha Rock aí sulista? ficam nesse limiar aí. Que poderia citar assim, meio parecido, cara, April Wine, umas bandas meio nessa linha aí, sabe? É massa, cara, eu curto. Eu tenho acho que 2 discos deles aí. Eles são daquela música lá, listen to the music, a música deles, pode crer, né? Pode eles, crer. Mas tem um clima country, sim, né? Assim, sim. Tem uma pegada, né? Meio na linha do Creedence, umas coisas assim. Por aí vai. Demais, cara. Sim, tô ligado nessa banda. Inclusive, essa banda, não sei se tá rolando promoção na Amazon, mas aqueles discos, album series, que são 5 ou 6 disquinhos, que é só em CD, então vale a pena comprar, né? Galera que não quer gastar um dinheiro muito grande, cara, é 50 pila, tu compra 5 discos e tem os clássicos. Se quiser sair, com certeza tem lá essa música. Tá lá. Aí, o Alan Alcântara, pra variar, ele adora emo, né? E deu uma chinelhada aqui na gente, então o Planeta Ele adora. Emo. Já ele foi adora. Mais emo, viu? Vicentão, o boss, the big boss of Maiden Soul. Right. Aí, boa noite, senhores. Boa noite, Vicente. Quem mais chegando aí? Marcos Gorza. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo aí. A galera no chat. E é o seguinte, cara, acho que vamos para a polêmica, né? Acho que tá na hora de fazermos um pouco de barulho, na final, né, cara? Sem polêmica não tem graça, né? Eu quero só dar uma referência sobre o título deste vídeo que eu tirei, cara, de um youtuber aqui que a galera já deve gostar muito, né? Assim, a galera que principalmente que acompanha a nova safra de metal mais novos, né? Metalcore, Deathcore, essa linha, assim, que é o Léo Ronk, né? O Léo Ronk gravou um vídeo semana passada, eu acho, até vou botar ele aqui na tela pra gente ver ele. Não vou botar para rodar com áudio, tudo, né? Bem. Mas ele falando justamente disso, né? O problema do Invincible Shield, que é o novo álbum do Judas Priest, e aí a capa do vídeo, se eu consigo botar para cá, compartilhar essa aqui. E a capa do vídeo é essa aqui, né? As pessoas ainda escutam Judas Priest. E eu, né, como na vida nada se cria, tudo se copia, né, eu resolvi trazer esse tema, bati essa bola com o Brody, que ele achava da gente trazer um tema parecido com esse aqui, que é o metal ainda precisa de Bruce Dickinson e Judas Priest, né? Foi mais incisivo ainda, né? Cara. Pessoal que tá em casa aí, que tá acompanhando a live também, depois vai vir no Spotify, eu perdi um seguidor, cara, por causa da live, você acredita? Eu sou um cara que gosta de MPB, cara. Não, vamos pensar que é um cara que curte Iron Maiden e não gostou muito do que a gente falou, cara. Mas, cara, eu acho que assim, ó, a gente pode iniciar com uma premissa muito séria, assim, né, Brody? Cara, tanto Bruce Dickinson quanto Judas, quanto o próprio Iron Maiden, não precisam mais provar nada para ninguém, né? Não. Seus nomes na história do rock, do heavy metal, já estão lá cravados a ferro e fogo e metal, né? São artistas de renome, são artistas importantíssimos para o gênero, desculpa, né? A gente não pode negar a importância desses artistas para o gênero. O Iron Maiden, cara, nos anos 80, atravessou os 90, quando eu comecei a ouvir música, peguei o Iron Maiden lançando Fear of the Dark, né? Então, assim, que para mim foi o disco do Iron Maiden que me marcou, porque eu peguei o lançamento do álbum, né? E obviamente que depois eu voltei atrás ali para os anos 80 e hoje eu gosto, para mim o melhor álbum é o Powerslave, inclusive eu sou capaz de colocar o Powerslave entre os 5 melhores álbuns de heavy metal de todos os tempos, né? Não só especificamente do Iron, né? E eles tiveram, aliás, vários discos bons aqui, né? Summer in Time, Powerslave, Seventh Son, né? O próprio The Number of the Beast, né? Peace of Mind, né? Belíssimos discos. Descassos. O Bruce Dickinson com seu vocal no auge, né?
não era à toa que os caras chamavam The Siren, né? A sirene, né? E o cara era a super voz, né? Estou dizendo que ele está cantando mal agora? Não, ele está cantando bem. Só que a voz, né? A idade chega para todos, né? A idade chega para todos. Chega para todos. Então, o que quero só complementando, né? Para as pessoas não ficarem magoadas, né? Os caras não gostam de heavy metal. Não é isso, cara. Eu gosto de heavy metal, eu escuto heavy metal, mas não é uma coisa mais que eu ouço no meu dia a dia. E quanto à minha posição sobre isso, cara, eu vou guardar um pouquinho mais de suspense para daqui a alguns minutos e vou passar a bola pro Brody para falar da importância desses dois artistas para a cena. Eu já sei até o que você vai falar, mas tudo bem. Cara, assim, ó, até eu fiz o vídeo sobre o Judas Priest na sexta-feira, quando saiu o lançamento, né, cara? Quis aproveitar aí o hype, né, pra já tava com a cabeça fresca, assim, já vou fazer, cara, e pronto, né? E, assim, o Judas, vou falar primeiro do Judas, né? O Judas, tanto o Judas quanto o Iron, cara, eles tiveram, assim, um momento da carreira deles de muita baixa. Que foi o momento que tanto o Bruce Dickinson saiu para a carreira solo, quanto o Rob Halford saiu para a carreira solo. A carreira solo do Rob Halford, ela foi um pouco mais esquisita, né, cara? Porque ele foi assim muito rechaçado, massacrado quando ele assumiu a homossexualidade dele. E assim, não é só ele, cara, existe no meio assim do metal, principalmente, tem muitos mais, e tudo bem, entendeu? Isso não quer desmerecer o trabalho de ninguém, cara. E ele teve um disco que ele lançou, acho que um dos primeiros discos que ele lançou na carreira solo foi um disco de música eletrônica que não rolou, cara. O projeto com o guitarrista do Nine Inch Nails, que eu me esqueci, o Flynn, acho que alguma coisa, era o Chu, né? Chu 2, o nome do, é isso do mesmo. disco. E aí, mas antes ele montou o Fight, né? O Fight, né? Vale cara? ressaltar, o Fight lançou, né? Acho que 2 discos. 2 álbuns, um melhor que o outro, cara, pesado. Influências do Pantera, né? Os anos 90 era o Pantera que deu a tônica musical, né? Timbre, tudo. Inclusive, nessa mesma época aí, nós tivemos os discos do Geezer também, que são nessa mesma linha, do Wyoming, que são nessa mesma linha. E assim, para dar uma. Não sei, cara, mas é para tentar. Não sei se atingir um público novo, enfim, cara, mas talvez dar uma desbaratinada na cabeça, fazer um pouco algo fora daquele comum. Porque assim, cara, o Judas Priest nunca vai mudar o seu estilo. O Iron Maiden tentou mudar um pouco o seu estilo, mas ele veio mudando assim aos pouquinhos, né, cara? Quando ele começou ali, o Peace of Mind, depois o Power Slave um pouquinho, mas começou mais aí no Summer Time, depois Seventh Son, e veio vindo com o uso de sintetizadores, né? E quando trocou esse vocalista aí partiram para um lado um pouco mais progressivo, e aí sim, usando muito synths, né, cara? A galera não gostou muito, principalmente Virtual Eleven, né? Os vocais... Os vocais aí que era do Ice the Earth, lá, esqueci o nome. Blaze. Agora eu tô falando do Judas, aquele cara que era do Ice the Earth, lá que tocou no Judas. Rip Owens? Tim Ripper Owens, isso. Ele tem 2 discos ali, não lembro quais são, que não são muito legais. Demolition e o outro... Jugulator. Desculpa te cortar, só fazer um parênteses aqui. Eu vi o show deles aqui no Opinião em Porto Alegre com o Tim Owens, né? Eu acho que foi no Jugulator da turnê. Pode continuar. Bacana. E assim, cara, depois que eles voltaram pra banda, eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, esse disco novo do Judas Priest, cara, não sei se eu poderia classificar como mais do mesmo. Não é isso. Em comparação com desde o Angel of Retribution, que é de 2005, e os outros discos que eles vieram lançando, o Firepower de 2018 e esse novo, que é o Invincible Shield, né? Que tem a produção do Andy Snip, que é o novo guitarrista da banda, que sai em turnê com eles, é espetacular, cara. Total. O Rob Halford tá cantando muito, tá? Ele tem 70 anos, cara. Ele não podia... O que eles falaram? Não precisa provar nada pra ninguém. Mas o cara chega e tá lá rasgando aquele vocal, tá ligado? Mesma coisa que o Bruce Dickinson, né? Então, quer dizer... lógico, o estilo é o mesmo. Talvez eles não precisam provar nada pra ninguém. E assim, cara, eu acho que sempre vai ter palco, sempre vai ter a pessoa que vai gostar, ou saudosista, ou mesmo a pessoa mais que chegou agora, que som legal, entendeu? E eu acho que nunca vai morrer. Se a pergunta que você fala assim, a gente ainda precisa, aí fica meio esquisito, cara, porque se eu falar que sim, se eu falar que não, posso ser cancelado, então eu vou ficar meio...
temos um Vou ficar em cima do muro. Como é que eles chamam na política? Um meio termo, não é? Como é que então? O cara não que existe o centrão, né, cara? Não existe centrão. Ah, me esqueci o nome do termo que a galera usa, que nem gosta desse papo. Ó, então vamos lá. Vicente, acho que vai na mesma linha que tu falou, cara. Minha opinião, esses grandes nomes do metal sempre terão um espaço na mídia. A pergunta que fica é se realmente eles entendem quando é hora de se aposentar. Ó, um bom ponto para a gente discutir aqui, né? É isso aí. E existe espaço para nova pois existe espaço, né, para nova e antiga geração. Isso aí. Cara, a gente estava falando, por exemplo, né? Ali, ó, tá aqui, ó. O Isentão tá aí, ó. Valeu, o Alan, ele tá sempre ligado em tudo, né? Aí, ó. O Pedrão também, ó. Brod Isentão. Mas eu também sou, cara, nesse quesito. E, cara, assim. Eu acho que assim, vai chegar o momento dos caras se aposentarem, né? A galera reclamou muito do Sepultura agora, né? Os caras lançaram um puta disco aí recentemente, o Quadra, né? E o anterior também era muito bom com o Derek. Para mim, os dois melhores álbuns com o Derek. Machine Messiah, os dois melhores álbuns com o Derek. E aí os caras dizem que vão parar, né? Assim, eu acho que, cara, esses caras estão sabendo parar num momento de auge, né? Do auge da carreira deles, assim, né? Daqui pra gente a gente não sabe o que eles vão produzir sonoramente, né? O que poderiam produzir sonoramente, porque o Quadra é um álbum que realmente vai ficar aí pro metal moderno, né? Não tem como dizer que não, né? Uma banda dos anos 80 conseguiu atualizar totalmente o seu som, né? Entregou um disco fantástico, com uma roupagem, uma sonoridade totalmente atual, que conversa com a nova geração. E digo mais, com personalidade, né? Assim, não é simplesmente, eu vou fazer um som que nem o Mastodon, eu vou fazer um som que nem o Gojira, eu vou fazer um som que nem Anywhere, qualquer um dessas bandas de metalcore e tal. Não, cara, os caras foram lá com personalidade, trouxeram esses elementos, entregaram um álbum incrível e agora estão dando adeus à sua carreira de 40 anos aí, né? Então, assim, acho que essa pergunta que o Vicente fez vai um pouco ao encontro disso, assim, né? Agora, a gente está falando de dois, né? Um, principalmente, que é o deus do metal, né? O Metal God, o Rob Halford, né? O Gandalf do metal. Gandalf, agora ele tá o Gandalf, né? Com o barbão, né? E o Bruce Dickinson, né, cara? Que é com certeza o cara mais amado, né? O vocalista mais amado de todos os tempos, né? Eu não conheço nenhum vocalista que tenha uma base de fãs tão fiéis, né? Assim, caras que idolatram mesmo, assim, né? Que é quase que uma religião, seguem o cara há muitos e muitos anos, né? Desde que, obviamente, ele entrou na cena com Iron Maiden, anteriormente com a banda anterior. Samson, obrigado, que é do guitarrista Samson lá. E quando ele entrou no Iron Maiden, parece que assim, a mágica aconteceu, né? Conectou tudo. Então é difícil a gente responder esse tipo de pergunta. Será que o heavy metal ainda precisa desses caras? Cara, eu vou ser enfático, assim, é uma pergunta difícil, eu poderia ser isentão, mas eu acho que ainda assim, primeiro, como você falou, né, tem uma galera entrando, precisa conhecer a história desses caras, e é importante que esses caras ainda, de uma certa forma, se mantenham em forma, né, eles ainda estão cantando, eles estão cantando bem, né, óbvio que tu não vai querer que o Bruce Dickinson cante 2h30 de Where He Goes There, né, cara, puta, as músicas tudo lá em cima. Não tem. Mas o cara ainda tá numa boa forma. Então acho que é importante ele se manter. Obviamente, né, cara, que aí a gente tem o outro lado, né, cara? Tem uma galera que só ouve isso, né? Ouve isso há 40 anos e não tem problema aí, gosto pessoal de cada um. Mas, cara, acontece que a música tá evoluindo, tem outras bandas novas chegando no pedaço, outros estilos, né, outras misturas. Eu até vou fazer um vídeo aqui de algumas bandas que eu tenho ouvido nas próximas semanas, eu quero ver se eu guardo, né? A nova safra do rock, digamos assim, né? Nem é tão nova assim, mas com alguns artistas que vão do metal, do hardcore, flertam aí com a psicodelia, mas para trazer para a galera, né? Para alguns que acabam vivendo nessa bolha, conhecer um pouco mais. Mas a minha resposta é sim, eu acredito que sim, apesar de que eu acho que dá uma cansada, né? Assim, eu não tenho mais o espírito adolescente, e aqui não é a questão de maturidade, não é para ninguém se sentir ofendido, mas eu não consigo mais parar para ouvir mais. Cara, ouvir o Judas achei sensacional, mas não me peça para ficar ouvindo ele em looping, assim, sim, no modo entendi. random. Legal, você ouve uma vez, lá para frente você ouve outra, entendi.
Isso. Eu ouvi o disco umas 4 vezes, assim, eu achei bem legal, riffs bem matadores, assim, bem construídos, né? A cozinha espetacular, cara, o Ian Hill e Scott Travis tocando demais, assim, sabe? E já em comparação, assim, com o novo disco do Bruce Dickinson, cara, eu ainda tenho um pé atrás com o The Mandrake Project, né? Porque o Bruce Dickinson, ele tem uma coisa, cara, na carreira solo dele, e isso é importante também de dizer, né? Que todo disco do solo dele é um disco diferente do outro. Então, você não vai ter uma sequência. Eu acho que as únicas sequências que tiveram ali foram o Accident of Birth e o Chemical Wedding. Ou o Chemical Wedding e o Tyranny of Souls, assim. Foi um meio na sequência do outro. Esses 3 aí, né? Que são os mais ou menos juntos. Accident of Birth, Chemical Wedding e Tyranny of Souls. Mas de resto, cara, assim, os discos é um diferente do outro. E esse aqui, inclusive, acho que é o mais diferente de todos. Tem aquele Skunk Works, que é um disco de rock alternativo, cara. Tem até grunge no meio lá, velho. E ele quis fazer, acho que isso aqui nesse disco. Então, talvez por isso, cara. E aí, acho que esse é um bloqueio meu, assim. Eu preciso me conectar mais com esse disco, sabe? Para entender melhor o que ele quis transmitir com isso. Tem vários, assim, pessoas que eu conheço que são fãs do Bruce Dickinson, que são fãs de rock nessa linha, ou mesmo do Judas, que são colecionadores e tal, falando que é o melhor disco do ano, ponto final. Várias revistas aí, aí a gente fala revistas, aí você tem que tentar separar o que é o joio do trigo, né? Porque se a revista é especializada em classic rock, metal e tal, com certeza vai eleger até agora o Judas Priest e o Bruce Dickinson os 2 melhores discos do ano. Agora você pega uma revista tipo mais abrangente, Mancut, por exemplo, que é rock alternativo, não vai nem aparecer. E assim, ó, eu até acho, cara, eu aposto que o disco do Judas Priest vai figurar em várias listas aí no final do ano, tá? Como um dos discos dos 10 melhores. Não sei se para estar entre os 5 primeiros, assim, mas eu acho que entre os 10 primeiros, sim. Porque, cara, teve muito lançamento legal. E é aquilo que eu falei no começo, para meu gosto pessoal, eu vou eleger agora no final do ano, eu vou tomar um critério diferente, aquelas bandas que eu me conectei, que eu achei interessantes, sendo elas importantes ou não. Pode ser uma banda que ninguém nunca ouviu, cara, mas se o disco eu achei massa, eu vou colocar lá. Mas, sim, eu acho que o disco do Judas vai estar numa das listas melhores. Agora, o do Bruce Dickinson, cara, desculpa, assim, eu não, até agora, esse momento, eu não consegui gostar, cara. Para mim, lembra quando foi lançado aquele disco do Scorpions, cara? Esse último deles aí? Eu dei nota 5, galera ficou magoado comigo, cara. Ficou magoado. E eu vou falar que nesse disco do Bruce Dickinson é nota 6, cara, pra mim, entendeu? E tudo bem, é uma opinião minha. Se você quiser achar que é nota 10, que é nota 9, ok, cara, tá tudo certo também. Entendeu? Exatamente. Vida que segue. Vou trazer uns pontos de vista aqui da galera que tá na live aí. Deixem aí os comentários, a gente vai lendo conforme a gente vai discutindo e trazendo, né, abrindo espaço aqui para todo mundo. Cara, eu não curti o Marcos Gorza. Cara, eu não curti o Judas quando mais novo, mas agora com 63 anos estou gostando deste rock mais pesado. Cara, mas o Judas ele teve uma fase mais leve, Marcos, né? Eu não sei, porque assim, me parece que o Judas ele ficou mais pesado depois do Painkiller, né? Do Painkiller em diante, né? Antes ele tinha, principalmente o British Steel, ele é simples musicalmente falando, né? Arranjos, né? E não é nada punheteira de guitarra, né? Assim, e com muitos vocais, muitas melodias cantaroláveis, né? É isso que eu queria trazer, assim, né? Muitas melodias cantaroláveis, né? Então, dá uma ouvida aí no British of Steel, acho que tem coisas legais. Os primeiros, o Destiny, Sand of Destiny, que eu acho sensacional. Sad Wings of Destiny. Sad Wings, obrigado. Que para mim é o melhor álbum deles. Eu conheci o Judas muito, assim, de conhecer, de procurar, depois que saiu aquela coletânea nos anos 90, que foi uma revista, acho que alemã que lançou, que tinha volume Tributo 1 e Tributo 2. Ah, sim. Cara, sensacional aquele tributo. Foi ali que eu mergulhei no Judas. Aí eu ouvi e aí fui atrás dos. Já te conhecia, já tinha o British of Steel aqui em casa, já tinha esses discos mais clássicos, mas aí que eu mergulhei e fui atrás dos outros. E gostei bastante. E sim, cara, o Judas é difícil também, né? Como é que a gente pode exigir que o Judas faça um disco diferente, sendo que quando eles lançam alguma coisa, que ele Nostradamus, por exemplo, que é a volta do Rob Halford, cara, ele foi, assim, é um disco conceitual, relegado, né? E ninguém gostou. Não. Então, assim.
Querer que os caras façam algo diferente é a mesma coisa que pedir pro AC/DC fazer alguma coisa diferente. É verdade. O Iron também, apesar de mudar durante os anos, a gente tem umas faixas mais longas atualmente, né? Tem aquelas mudanças ali. Cara, no fundo aquela tríade ali, né? Terceira, tônica, terceira e quinta o tempo inteiro, né? Musicalmente falando, né? Se você fizer um garimpo aí nas músicas do Iron Maiden, Dó, Ré, Mi, cara. Dó, Ré, Mi. Eles usam muito Dó, Ré, Mi. É isso aí. É isso aí, exatamente. Então, assim, é o estilo da banda, né? Assim, agora, quando eles mudam um pouco o som, a galera reclama, né? O Senjutsu aí, eles foram mais para uma linha mais prog, né? Dentro do som do Iron Maiden, a galera já reclamou, né? Que tava muito devagar. Sim, né, cara? Os caras estão com 70 anos na cara, né, meu? Inclusive, Inclusive, o Steve Harris agora fez aniversário ontem, né? Ou hoje. Hoje. É, o rei da baixaria. Vamos lá, Davi Freitas. Acredito que a cena precisa sim de bandas como Iron Maiden, Judas e Metallica, etc. Porque ainda não vejo nenhuma nova com um nome tão grande como as citadas. Eu concordo contigo, mas eu acho que foi... acho que não é que mal colocado, acho que tem alguma coisa estranha aqui. As bandas elas não conseguem ser grandes enquanto elas não têm história, né? Então... bandas como Iron Maiden, Judas e Metallica têm mais de 40 anos de história, né? É isso aí. Né? Então a gente tem, claro, que a gente tem que revisar, a gente tem que também pensar que nos anos 80 que essas bandas surgiram, o rock e o metal era não mainstream, não aqui, né? Era mainstream, mas lá fora tinha um pouco disso, mas eram sons que a juventude da época gostava, né? Hoje não é essa linha. Metal pauleira. Rock pauleira. Rock pauleira. Mas eu concordo contigo, Davi. Sim, elas são importantes, inclusive, né? Porque são bandas históricas, então muita gente não viu. Eu, por exemplo, perdi já 3 ou 4 shows do Metallica aqui em Porto Alegre. Sempre que eu tenho alguma treta que eu não consigo ir no show do Metallica. Espero ir um dia, né, cara? E o Maiden eu consegui ver 2 vezes. Judas uma, sem o Rob Halford, mas tá valendo. Vamos lá, Pedrão, nosso amigo Pedro Miguel. Tinha baixa expectativa para o Bruce e acabei gostando mais do que esperava, mas ainda assim não é um álbum que me dá vontade de ficar ouvindo direto. Não ouvi o Judas ainda. Tô contigo, cara. Eu particularmente gostei do disco, mas eu acho que tem aquilo da gente já conhecer um pouco da história, né? Ser um pouco mais velho. Aqui não é querer ser prepotente quanto a galera mais nova, né? Mas a gente já passou por outros momentos do Bruce Dickinson lançando discos solos. E a gente vê que a fórmula, de uma certa maneira, ela se repete, né? Assim, ok, o disco tá diferente dos 3 últimos álbuns, mas ele tá igual. Assim, ele tá diferente, mas é parecido, né? Assim, tu vai ver lá, tá as guitarras pesadas, o tipo de som é diferente do Iron, isso me agrada muito, né? Quando o cara sai em carreira solo, tu falou do Halford, né? Cara, eu gostava do Halford, do trabalho do Halford por causa disso. Quando ele entrou naquela de ser Halford só, ele voltou para fazer o que o Priest já fazia com Painkiller, né? Que é o Resurrection, alguma coisa assim. Isso. Eu já achei... Cara, para mim ele tá fazendo o Judas de novo, então volta pro Judas. E foi o que ele fez, lançou 1 ou 2 discos e voltou pro Judas. Né? Então eu acho legal quando o artista... E aí é uma questão artística mesmo, né? Que eu percebo, né? É óbvio que vai chegar uma hora, né, que o Skunkworks, por exemplo, né, o álbum do Bruce Dickinson vendeu lufas nenhuma, né, cara? O cara teve que voltar pro som mais pesado, porque não vendeu, a galera não agradou, não emplacou, né? A galera não gostou. Sim. Mas artisticamente eu tenho certeza que ele se divertiu e ele conseguiu fazer o que ele queria. E tu quer saber uma novidade, cara? Que ele falou? Ele tinha dado uma declaração que ele ia, com essa tour que ele vai fazer agora, inclusive acho que vai passar pelo Brasil, tocando a música a tour do Mandrake Project, né? Uhum. Alguém perguntou para ele, você vai tocar músicas do disco Skunkworks? Ele falou assim, não vou tocar nada. Aí depois, numa outra entrevista, falou assim, não, cara, já tô cogitando tocar música do Skunkworks. Ele nunca tinha tocado, assim, música ao vivo. Essas músicas ao vivo. E um disco que tem várias músicas legais, cara. E vamos ver. Preciso ouvi-lo de novo. Eu me lembro que na época eu gostei, quando eu ouvi. Faith é muito massa, cara. Mas eu preciso ouvir de novo, porque faz muitos e muitos anos que eu não ouço esse disco. Eu ouvi na época, eu gostei. Achei diferente o que tava falando, né?
É que eu sou meio esquisito pra som, né, cara? Eu gosto de coisas que saem do normal, assim, né? Foge Desde do pequeno. óbvio. Foge do óbvio, desde pequeno, né? Aí que é bom. Ou não também, né? Vai de cada um. Faz parte. Brody, que podemos falar mais? Chegamos a 1 hora de vídeo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum depoimento. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Pedrão de novo. Muitas bandas que foram tratadas como novas grandes deram uma apagada, na minha opinião. Trivium, Machine Head, apesar dos trabalhos ótimos, mas parecem ter estagnado no público que já tinham. Sim. Sim. Né? Como é que é aquela da galera mais nova que era metalcore? Não sei se era também, na real. Posso estar falando uma grande bosta. Avenged Sevenfold. Foi outra banda que tinha uma época que... Tava em tudo, né? Tava em tudo, né? E deu uma apagada agora também. O próprio Gojira, em 2019, quando eles lançaram o último trabalho deles. Quando eles vieram pro Rock in Rio, né, cara? Baita show, acho que foi um dos shows mais legais que eu assisti. Outra banda, cara, assim, tem bandas que merecem uma atenção redobrada, né? Principalmente essa linha aí. Behemoth, cara, é uma banda que eu curto pra caramba, que mudou o estilo. Ou Path, né? Moonspell, cara, que lançou um disco maravilhoso também, na mesma época aí do Gojira, sabe? Então tem algumas bandas. Eu tenho o Trivium, o próprio Trivium lançou, acho que tá pra lançar um disco novo também. Machine Head, né, cara, que agora tá comemorando o quê? 30 anos do Burn, como é que é o nome do disco lá, Marcelo? Burn My Eyes. Então. Mas assim, são bandas que talvez faltou alguma coisa ainda, ou falta alguma coisa, né? E aí você tem outras bandas que vem não são desse estilo, mas enfim, não são metal pesado, mas são bandas de rock. Vamos citar algumas aí, tipo Rival Sons, né, cara, que é uma puta banda massa pra caramba. Assisti o show deles abrindo Black Sabbath. Meu Deus, cara, que banda legal. Só que você também não ouve muito, até porque, cara, precisaria talvez mais festivais. Talvez aqui no Brasil a gente não ouça, né? Porque os festivais lá fora são totalmente diferentes, né, cara? Mas assim, até um questionamento que a gente fez uma vez, por que não trazem mais bandas assim pro Rock in Rio, cara? É porque são bandas que não vendem, que não trazem público. E o Rock in Rio quer gente que tem lá Anitta, Pablo Vittar, sei lá, Ivete Sangalo, que lote aquilo lá, que num show desse paga o festival inteiro, entendeu? Essa é o business, né, cara? Capitalismo puro. Mas não tem como, né? Vai botar dinheiro pra rasgar dinheiro, né? Ninguém é louco, né? Pedrão, será que estamos precisando de um novo Black Album? Cara, eu acho que nós estamos precisando de uma... Cara, eu acho que banda a gente tem, nosso problema é público. Acho que a gente não, né, o público não está se renovando dentro do rock e mais ainda dentro do metal, apesar da gente ter algumas coisas interessantes, tá? Eu vou fazer, vou fazer um vídeo essa semana ainda, para ver se eu consigo largar, que eu vou citar uma das bandas aqui. Eu sei que já vai ter uma galera torcendo o nariz, assim como torceram o nariz pro Ghost quando ele foi lançado, assim como torceram o nariz pro Korn quando ele foi lançado, assim como o Nirvana, Greta Van Fleet, quando o Korn, o Nirvana quando estourou. Então assim, cara, sempre vai ter a galera raiz que não vai curtir o som novo. Eu estou falando de Sleep Token, que é uma banda uma banda que mistura, olha a loucura, cara, metalcore, deathcore, metalcore, hip hop, trip hop, pop, cara, tudo numa loucuragem só. Eu achei genial, sensacional. Demais, cara, altas bandas. Muito só bom. Que tem gente que não gosta, né, cara? Tem gente que não gosta e não quer gostar, né? Não faz questão, e já vi até falando que se esse é o futuro do metal, eu prefiro que o metal não tenha futuro. É uma loucura, né, cara? A galera se apega muito, né, aquelas bandas, né? Infelizmente a história é isso, cara. Ela vai passando, né, vira rolo compressor. E tudo bem também, né, cara? Quer curtir aquele som? Quer curtir aquele som, curte, né? Pedrão hoje tá bombando, hein? Sleep Token é muito fora da curva. Que bateria monstruosa. Realmente, esse cara gravou, então, tu falou em Drummill, né? Drummel, né? Aquele... Drummill, é um aplicativo. Tem um aplicativo, mas ele é um canal no YouTube, né, cara? Então, cara, um canal bem grande no YouTube. É legal esse canal, pra quem não conhece, quem quer ver, assim, bateristas renomados dos mais diversos estilos, ensinando a tocar as próprias músicas e, cara, tocando músicas de outras bandas que nunca tinham ouvido. O Mike Portnoy tocando a música do Nickelback foi sensacional, cara. Ele deu outra cara para aquela música, a música ficou, cara, mudou totalmente, ele nunca tinha ouvido. Ele ouviu uma vez, assim,
Daí ele colocou umas coisas que ele faz no Dream Theater, e falou, cara, ficou espetacular, cara. E assim, o baterista de jazz que ouve metal, o baterista de metal que ouve, sei lá, bossa nova, cara, é muito louco. Legal essa mistura, hein? É bem massa, cara. Bem massa. Pra abrir o horizonte da cabeça aí da galera que toca. É isso aí então, galera. Acho que por hoje o nosso assunto se esgotou, né? A gente veio falar ainda se o metal ainda precisa de Bruce Dickinson e Judas Priest. Eu acho que o Brody ele entrou numa linha meio isentão, mas eu acho que no fundo ele vai concordar que precisa ainda, né? De uma certa forma. A gente sabe que precisa, né? São caras, de novo, que não precisam provar nada para ninguém. São ícones, né? Do heavy metal, do estilo, né? Impossível desassociar o nome desses caras aí ao heavy metal. E, cara, aqui estamos aguardando, né, principalmente a galera que gosta de coisas novas, né, que procura mais, que vai numa linha mais investigativa, jornalística, né, tá buscando sempre som novo, né, pelo menos nós aqui dentro da Desconecta, tanto no site como aqui no canal, a gente procura esse tipo de coisa, buscar outras influências. Brody, quer deixar o teu recado final? Muito obrigado por mais uma live. Hoje saiu um vídeo sobre os 50 anos do primeiro disco do Rush. Se você quiser, acessa lá Minha Vida em Vinil. É um vídeo que tá bem legal. E se inscreva no canal Minha Vida em Vinil, cara. Agora tem bastante coisa nova aí acontecendo. Vejam lá. Nos próximos vídeos a gente vai saber. Obrigado. Fechamos então. Terminou a live aqui. Este áudio vai lá pro podcast no seu streaming de áudio favorito e a gente se fala semana